continua, Pai, moldando cada um, Senhor. E que este culto hoje não seja diferente dos demais. Que possamos sentir o Teu Espírito Santo bradando no nosso meio. E que possamos sair daqui cheios, Senhor, e alegres, Pai. Porque a cada culto a Tua palavra é vivificada em nós e nos enche de alegria, Pai. A alegria que só o Teu Espírito Santo pode causar em nós, Pai. A certeza da vida eterna, Senhor. Assim, Pai, nós te agradecemos fervorosamente. E que cada lábio aqui hoje, que vem cada filho que vem te adorar, que pronuncie, Senhor, palavras de gratidão. E prestemos honra e glórias a Ti, Jesus, porque mais bem-aventurados somos nós, que temos a oportunidade de estarmos aqui hoje buscando, Pai, a Tua face, buscando da Tua palavra, Senhor. Nós somos aqueles que somos escolhidos, Pai, por Ti, para receber mais. E quão glorioso é isso, Senhor. Quebranta os nossos corações, tire todas as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar com os olhos espirituais, para que possamos estar, Pai, preparados para Ti, para que o Senhor ache em nós obreiros zelosos, servos e filhos fiéis, Senhor Jesus. Abençoe hoje, Pai, todos aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los em segurança, e te agradecemos pelos aqueles que aqui estão. Que a Tua bênção alcance aqueles que nos assistem de casa, que por algum motivo não pôde estar aqui hoje, mas que eles possam também sentir a Tua presença, Senhor. Assim nós te agradecemos por início deste culto, pelo término dessa semana, e te pedimos pelos irmãos que se encontram na porta, que os Teus anjos se acampem ali, Senhor, e os proteja do mal, Pai. Que eles possam também estar conectados no trono da graça junto conosco, Senhor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que os meus irmãos possam abrir comigo no Salmo 119, perdão. Eu vou ler o primeiro verso e de lá eu vou pular para o 33, tá bom? Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. De lá nós vamos para o 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a Tua lei e a obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos Teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os Teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a Tua promessa para com o Teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as Tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos Teus preceitos. Preserva a minha vida por Tua justiça. Que o Teu amor alcance-me, Senhor, e a Tua salvação, segundo a Tua promessa. E então responderei aos que me afrontam, pois confio na Tua palavra. Jamais tire da minha boca a palavra da verdade, pois nas Tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a Tua lei, para todo o sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os Teus preceitos. Falarei dos Teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos Teus mandamentos, eu os amo. A Ti levanto as minhas mãos e medito nos Teus decretos. Amém? Podem se assentar, tomar os vossos assentos. Essa semana, desde sábado, na verdade, eu venho meditado muito no Salmo 119, né? E cada verso dele enche o meu coração de alegria. Aqui, tudo que vem sendo dito nos cultos são para que busquemos a palavra, enchendo-nos do Espírito Santo, para que possamos viver conforme a palavra do Senhor e sermos avivados. E a palavra do Senhor faz isso. Aqui quando no 33, quando o salmista fala: ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e a ele obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde
a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. E isso é de fato, quando nós nos convertemos, não temos muito entendimento, então tem coisas que a gente passa a não entender. Às vezes a gente acha até que a palavra é meio dura. Quando o Senhor dá entendimento da palavra dele para a gente, enche os nossos corações de alegria, de muita alegria. Ultimamente, o Senhor tem feito no nosso meio muito, muito, mas muito mesmo. Porque eu entro e saio feliz. Sabe quando a gente acorda com aquela alegria que você não sabe de onde vem? Que os outros não sabem de onde vem, nós sabemos, porque ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. E mesmo que a gente está passando por dificuldade ou por prova, eu sempre brinco com a minha cunhada, eu falo para ela assim, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas é isso mesmo, ser cristão. Você está passando na adversidade, mas você vai glorificando o Senhor Jesus, porque você sabe que ali tem um propósito, que ali vem um amadurecimento, que ali vem um fortalecimento na sua fé. Ninguém sai de uma luta, de uma batalha caído ou fraco, sai mais forte. Ninguém passa pela dor e sai fraco, sai mais forte, porque nós temos a Cristo. E cada vez que somos aprovados na fé, e somos de fato aprovados, somos provados e somos aprovados, eu brinco que a gente ganhou uma estrelinha. Não tem aqueles joguinhos que tinha antigamente, eu sou da época do Mario. É do ano passado, né? Esse joguinho do Mario, não é tão tempo assim não. E tinha os diamantezinhos que você ia conquistando. E eu falo que crescer na fé é isso. Você vai adquirindo um diamantezinho. Cada prova que você passa, que você glorifica o nome do Senhor Jesus, que você não volta para trás, mas que você permanece. Você conquista uma esmeraldazinha. Você conquista um ponto com o Senhor Jesus. Porque ali Ele olha para a gente e fala, Isa, meu filho amado, aqui eu me agrado. Porque na dor, na dificuldade, nos problemas, não murmurou, mas glorificou o meu nome. Né? E isso é fantástico na palavra do Senhor. Né? Aqui fala no 41, que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Nós somos alcançados por esse amor. Nós fomos alcançados por esse amor. Temos a salvação porque o Senhor garantiu ela por nós. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está assim, cabisbaixo, murmurando. Aí às vezes eu mesma me pego assim meio desanimada. Eu falo, mas por que eu estou desanimada? Se eu tenho o amor do Senhor, se eu fui escolhida por Ele para conseguir a vida eterna, né? Então essa alegria tem que ser contagiante todos os dias quando a gente acorda na dificuldade. E tem mais um verso que eu gostei muito, né? Que eu ultimamente ando praticando muito na minha vida, não como mantra como as pessoas falam, mas de todo o coração. Todo dia ao me levantar eu recito o verso 47, que ele diz, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo o meu Senhor. Não só eu e você. Porque eu tenho certeza que não é à toa que nos reunimos. Eu gosto de dizer que nós somos um quebra-cabeça. Vamos juntando a nossa peça para montar sabe aqueles quadros bonitos? Eu tenho uma amiga que ela ama quebra-cabeça. Então ela monta aquele monte de quebra-cabeça bonito. Eu não consigo montar aquilo. Demora dias para ela montar. E fica bonito na sala dela. Ela vai mostrando as fotos. Esses somos nós. A igreja do Senhor. Ele vai juntando uma perninha ali. Vai juntando. E está lá. A linda e amada igreja do Senhor. E estamos neste meio. Então que esse versículo fique sempre gravado no coração de vocês. Temos prazer nos mandamentos do Senhor e nós o amamos de todo o coração. E que vocês possam, com esse amor, o amor que Cristo depositou em cada um, cumprimentar os nossos irmãos e glorificar bastante o nome dele hoje. Aproveitem o culto, aproveitem a rica oportunidade que é estar aqui, que é buscar ao Senhor. Amém?
som. Ei, som. Ei, testando o som. Som. Amém. Vamos estar nos colocando nos nossos lugares novamente. Vamos dar início ao momento de louvor e adoração. Então se coloquem de pé para este momento. Vamos seguir com a adoração ao nosso Deus e que possamos entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Realmente buscar por Ele, porque na palavra dele diz que se nós buscarmos de todo o coração, assim nós o encontraremos. Amém? Vejo o céu descendo sobre nós, vejo os anjos cantando santo nome, eu te louvo, e toda honra é para ti, Jesus. Vejo a glória descendo sobre nós, e a esperança que traz cura a todo mal, eu te louvo, e toda honra é para ti, Jesus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor. Vejo o céu enchendo este lugar, vejo os anjos cantando o teu santo nome, eu te louvo, e toda honra é para ti, Jesus.
descendo sobre nós, e a esperança que traz cura a todo mal. Eu te louvo, e toda honra é para ti, Jesus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória, e toda glória, e toda glória. Vem encher este lugar, que venha ao céu, com os anjos vou cantar. Que venha ao céu, face a face te encontrar. Que venha ao céu, aos seus pés te adorar. Que venha ao céu, e toda glória, e toda glória. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória, e toda glória, e toda glória. Vem encher este lugar, cante. Que venha ao céu, com os anjos vou cantar. Que venha ao céu, face a face te encontrar, Senhor. Que venha ao céu, aos seus pés te adorar. Que venha ao céu, e toda glória, e toda glória. Aplauda o Senhor. Amém. Que venhamos continuar adorando esse Deus grandioso. Que nós venhamos se entregar realmente nesta noite ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Todos
fale que Ele é grande. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Que vamos continuar a nossa adoração. Que este Deus grandioso, esse Deus poderoso, que Ele possa nos abraçar essa noite. Que possamos sentir o abraço do nosso Jesus Cristo. Que possamos realmente voltar a ser como crianças, onde éramos inocentes. Que venhamos realmente buscar por isso, por esse abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente querer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, diga, abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Diga, quero ser como criança, te amar, Senhor, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e às vezes deixo de simplesmente crer.
longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Diga, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, com seus braços de amor. Abraça-me, sim, Senhor, nos abraça. Abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor. Você pode dizer mais uma vez: abraça-me. 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 Seus braços de amor. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar nossa adoração com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Preparar agora as nossas ofertas. Vamos entregar ao Senhor aqui a 10ª parte. Você que nos assiste de casa vai estar passando o Pix aí na tela para você, tá? Os irmãos que estão aqui já podem preparar seu momento, sua oferta e seu dízimo. Eu gosto muito de falar que o momento de oferta e de dízimo é um momento de gratidão ao Senhor Jesus. Que possamos ter isso no nosso coração, ter o nosso coração desprendido ao dinheiro e à ganância. Que esse momento seja para nós um momento de alegria. Assim como o louvor acabou de falar, que nós acabamos de louvar, falando que gostaríamos de ser como criança. Vocês já viram como as crianças vêm felizes colocar o envelopezinho deles no vasofilácio? Eles vêm com amor, com inocência, eles vêm com a alegria de falar: eu vou levar para Deus. E isso é louvável. Eu, quando era menor, costumava ir na igreja com a minha avó, mas eu não entendi ainda. Na minha época, eles passavam com aquele negocinho que eu nunca lembro o nome, para recolher salva. Obrigada. Sempre tem um irmão inteligente, um pastor sabe que é sábio, para poder lembrar a gente. Passava com aquilo e eu pegava dinheiro do meu pai escondido, as moedas, porque meu pai não gostava de cristão. E para honra e glória do Senhor, os 3 filhos dele é cristão. Somos cristãos, né? E eu tenho esperança e oro sempre para que ele também se converta, para que ele nos enxergue com outros olhos, né? E ele falava que não ia dar dinheiro para a igreja. Aí eu ia lá dentro do carro onde ficava as moedas dele, pegava as moedas e ia feliz entregar para o Senhor. E isso é gostoso, fazer isso. Eu lembro que logo que eu me converti, eu vim toda contente no meu primeiro dízimo. Falei: vou devolver meu dízimo para o Senhor Jesus. E às vezes a gente esquece de vir com essa alegria da primeira vez que você entrega o dízimo. Você vem todo feliz: vou devolver o meu dízimo ao Senhor, né? Que essa alegria seja constante na minha e na sua vida, porque o Senhor, Ele é o nosso provedor.
O Senhor, Ele abriu portas de emprego. E o melhor, o Senhor nos dá saúde para poder buscar o pão de cada dia. Não falta. E tudo aquilo que Ele nos dá é o suficiente para vivermos. Precisamos pedir a Ele sabedoria para também controlar as nossas finanças. Que após o término da oração, você venha com alegria entregar o seu dízimo, com alegria ofertar na casa do Senhor. E feliz por este lugar estar aqui, de portas abertas sempre, para nos receber e receber aqueles que precisam de conforto, que também precisa do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós oramos agradecendo as ofertas que serão entregues hoje no teu altar, Senhor. Abençoe, Pai, os teus filhos, abençoe cada obreiro deste lar, cada mantenedor, Senhor, desta casa de oração, Senhor Jesus. Que o Senhor continue provendo, Pai, a cada um deles o pão de cada dia, abrindo portas de emprego àqueles que precisam, Pai, dando, Senhor, fortalecimento àqueles para conduzir os seus negócios, para conduzir as suas contas, Senhor Jesus. Que o Senhor mantenha, Pai, cada funcionário, cada patrão, mantenha, Senhor, sustentando eles, Pai, para que não venha a faltar, principalmente, Pai, aqueles que é cristão, aqueles que vêm devolver o seu dízimo, aqueles que entendem o significado da devolução do dízimo. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-los grandemente, para que possa impactar as outras pessoas, para que sejam contagiantes uns aos outros, de devolver a 10ª parte, Senhor, para que não sejamos avarentos, Jesus. Tira toda a avareza do nosso coração, que o nosso coração, Pai, tenha sede da Tua palavra, mas nunca de amor ao dinheiro, nunca nada de cobiça aqui da terra, mas que possamos cobiçar aquilo que vem do alto, aquilo que é garantido, Pai eterno, que é aquilo que a Tua palavra nos dá, aquilo que o Teu Espírito Santo testifica em nossas vidas, Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecendo por cada oferta, que o Senhor receba as ofertas hoje, Senhor, e se agrade de cada um dos Teus filhos, que a cada dia venha devolver o seu dízimo e venha ofertar na Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem vir trazer, irmãos. Possamos estar orando agora pela vida do pastor Marcos, ao qual vai trazer hoje a palavra para nós, amém? Senhor, aqui está o teu servo, ao qual tenho prazer, Pai, em vir ministrar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue usando, Senhor, a boca dele, Pai, para que seja trago a nós a tua palavra, Senhor. Que continue, Senhor, fazendo a boa obra na vida dele, continue fortalecendo, Senhor, para que ele consiga continuar, Pai, tomando conta deste rebanho para o Senhor, Senhor Jesus. Que seja, Pai, edificado, Pai, cada palavra dita aqui, edificada em nossos corações, Senhor. Que possamos, Senhor, entender a Tua vontade, entender a Tua palavra, mesmo que ela venha a ser uma palavra de correção, Jesus, que recebamos com alegria, Pai, e com fervor. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Muito bem. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no primeiro capítulo. Primeira Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Deus. Encontrou? Quero pegar com você do verso 18. Que o Senhor venha falar ao meu e ao seu coração de forma poderosa, de forma que saímos daqui espirituais. Amém? Põe o título assim da mensagem: Segredos Espirituais. Tá? Põe aí, deixa aí no YouTube aí. Segredos Espirituais. Glória a Deus.
capítulo 1, verso 18 de 1 Coríntios, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Diga amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Glórias a Jesus. Pode acender essas luzes aqui. Aí quando for, sempre que for ler lá, aí você apaga, tá bom? Para eu ver melhor aqui o povo que está aqui na frente, porque estava meio escurinho, não estava vendo bem os rostinhos. Amém. Pai, essa palavra venha ser, Pai amado, revelada ao coração de cada um, e que nós venhamos sair daqui de verdade, Senhor, espirituais. Eu não vou dizer mais espirituais, Senhor, eu vou dizer espirituais, porque nós precisamos alcançar esse primeiro nível, Pai, no nome de Jesus, e isto só pode ocorrer pela Tua palavra. Diga amém de novo. Muito bem. Paulo está no primeiro capítulo de Coríntios, né, na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo. Ele está primeiro agradecendo a Deus, né? Ele está agradecendo a Deus por esta igreja. Ele agradece lá no verso 4, ele diz assim, ó: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por esta igreja a qual ele escreveu essa carta, tá? Ele diz: por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu estou agradecendo a Deus, eu sempre agradeço a Deus por vocês, irmãos de Corinto, pela graça que vocês receberam de Jesus. Percebeu? Paulo não está dando graças porque ela já é uma igreja totalmente sarada, porque já era uma igreja totalmente espiritual. Vou dizer para você que ainda quando Paulo escreveu essa carta, a igreja de Corinto ainda estava longe de alcançar, né, uma vida espiritual. Eles ainda estavam longe para alcançar uma vida espiritual. É uma carta, são duas cartas que ele escreveu para essa igreja. E essa igreja era uma igreja problemática. Era um povo ainda que tinha muito pouco conhecimento da palavra de Deus e precisou ser muito exortada, precisou ser advertida, precisou ser ensinada por diversas vezes até que alcançassem a espiritualidade que Deus queria neles, que Deus queria ver neles. Entendeu? Ele diz aqui, pois nele, no verso 5, vocês foram enriquecidos em tudo, e em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês receberam muitas dádivas, vocês receberam tudo o que precisavam, mas a gente vê adiante que eles ainda não entendiam isso. Não entendiam isso. E isso ocorre ainda com a igreja nos dias de hoje. Muitos cristãos ainda não entenderam o que têm. Muitos cristãos ainda não entenderam o que receberam. Muitos cristãos ainda não conseguem discernir o espiritual, do que é físico, do que é material, do que é humano. Muitos cristãos ainda não conseguem discernir, não conseguem entender isso, fazer separação. E é por isso que muitas vezes a igreja está patinando, não sai do lugar, quando já deveria estar bem além, muito além, num nível elevado de espiritualidade. Aqui, ele vai dizer, só que tem uma promessa tremenda aqui, para aquela igreja. Foi feita uma promessa tremenda. No verso 8, olha só, Jesus vai manter essa igreja firme até o fim. Percebeu? Mesmo com a falta de espiritualidade deles, mesmo ainda eles não tendo alcançado esse nível,
Deus não ia abandonar eles, Jesus não ia abandonar eles. Ele diz assim no verso 8: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou pregando aqui para pessoas que são salvas, ou não? Eu estou pregando para salvos aqui. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você que é salvo. Ou seja, você que é salvo, Jesus está dizendo: eu vou manter você firme até o fim. E quando chegar o dia de Cristo, você será irrepreensível, você será encontrado irrepreensível ao pecado. Você não vai estar mais naquela vida, vai não vai, você vai estar firme, você vai estar de pé, você vai estar cheio de fé, você vai estar vivendo num nível espiritual elevado. Você não pode desistir disso. O Senhor começou uma obra na tua vida e Ele só vai parar quando ela for terminada. Quando ela for terminada, só aí que Deus vai parar. E quando esse dia chegar, você já vai estar na glória. Você já vai estar na glória com Ele, eu e você, em nome de Jesus. Entendeu? Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que perseverar. O Senhor Jesus disse que nós precisamos perseverar até o fim. Ou seja, os salvos, eles perseveram. Eles perseveram. Eles não param, não desistem. Não desistem. É fato que ainda não alcançamos um nível que Deus gostaria que já tivéssemos alcançado. Assim como Corinto também, essa igreja de Corinto, também não havia alcançado ainda. Mas veja que havia uma promessa, que Deus estaria com eles, que Jesus manteria eles firmes e os tornaria irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Entendeu? E aí no verso 9 ele diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, ou seja, é uma promessa que Ele vai cumprir. Percebe? Não é nosso, não é um mérito nosso. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. É Ele quem vai fortalecer. É Ele quem vai fortalecer cada um de nós. É Ele que vai nos tornar irrepreensíveis. A nossa parte aqui é nos esforçar para agradar a Deus, é nos esforçar para nos desviar todos os dias do pecado, para fazer a vontade de Deus. Compreendeu isso? Está compreendendo isso? Amém? Aí eu vou lá para a palavra onde eu iniciei. Pois, verso 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, por que o mundo rejeita a Deus? Por que as pessoas ímpias rejeitam a Deus? Porque eles só acreditariam em Deus se fosse através da sabedoria humana. O que faz a sabedoria humana, irmãos? O que faz a sabedoria humana com os ímpios? Os leva à loucura. Não a loucura da cruz, mas a loucura, a insensatez do mundo. O que faz a sabedoria humana? Leva os homens a acreditarem que um pedaço de pau é um Deus. O que faz a sabedoria humana, leva os homens a acreditarem que um pedaço de pedra, que um pedaço de ouro, de prata, é um Deus. O que faz a sabedoria humana com o homem? Leva a ele crer na reencarnação, que ele vai morrer, vai nascer de novo, em uma outra forma humana, num outro corpo, para continuar evoluindo. A sabedoria humana levou tais a crerem assim. O que mais fez a sabedoria humana com o homem? Levou estes homens a não acreditarem que um dia Deus tenha se feito homem,
tenha vivido entre nós, e depois tenha morrido numa cruz, e no terceiro dia tenha ressuscitado, e depois tenha aparecido aos seus discípulos, e depois a mais e a mais pessoas por 40 dias, e depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus, e disse: eu vou voltar. A sabedoria humana não deixa o homem crer nisso. Não deixa o homem crer nisso. O que faz a sabedoria humana, irmãos? Aconteceu um milagre. A ciência dá um jeito de explicar. Não, isso não é milagre. Isso é por causa disso. Porque, por exemplo, estão acontecendo muitos sinais nos céus. Estão acontecendo muitos sinais na terra. Muitos sinais que estão anunciando o retorno do Mestre, do Salvador. Aleluia, Maranata, vem Jesus, porque a gente está aqui esperando. Ou você não está esperando? Vem Jesus, eu espero por ti. Então esses sinais, o que diz a sabedoria humana? A ciência, o que diz a ciência? São fenômenos que podem ser explicados. Então eles buscam lá, explicações para um fenômeno como um furacão, um terremoto, uma anomalia que está acontecendo sobre o Brasil. Eles vão ensinar, porque o efeito global, porque não sei. A sabedoria humana tenta explicar de maneira lógica todos os sinais. Eles nunca vão crer em Deus. Eles nunca vão crer em Jesus, porque eles buscam a sabedoria humana. Agora, para quem creu na mensagem da cruz, como nós, estes sinais, ou seja, esses fenômenos da natureza, esses fenômenos no espaço, no sol, na lua, nas estrelas, nas águas dos mares, no ar, esses fenômenos que são explicados com lógicas humanas, para nós são os sinais da volta de Jesus Cristo. São sinais da volta de Jesus. Mas quando a gente fala isso para o mundo, eles riem, eles dão risada. Por quê? Porque eles só creem naquilo que vem, naquilo que é ensinado pelo homem, ou seja, na matemática, na ciência. Mas nós cremos em Cristo. Nós cremos em Jesus. Nós cremos na palavra da cruz. Olha, se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal, estava todo mundo dando glória a Deus. Quando a gente fala essas coisas assim, o pessoal eles não param, eles começam, glória, aleluia, levanta um daqui, levanta outro de lá. Quando a gente começa a falar dos sinais de que nós cremos em Jesus e na loucura da mensagem pregada lá da cruz. E é para que a gente aprenda a glorificar também, para a gente exaltar também, porque Jesus vai voltar e Ele quer ser glorificado por mim e por você, enquanto a gente está aqui. Ele tem que ser adorado no momento da palavra, Ele tem que ser exaltado no momento da palavra, porque na palavra Ele está falando diretamente com a gente. Amém? Ele diz assim, Paulo escreveu assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mas muitos crentes querem ver sinais milagrosos dentro da igreja. Muitos crentes querem ver milagres acontecendo. Muitos crentes querem ver a coisa acontecendo de forma sobrenatural. Numa determinada passagem da Bíblia Sagrada, em João capítulo 4, vá lá comigo. Não perde Coríntios não, porque a gente vai voltar aqui. João capítulo 4, verso 46, para a gente chegar num verso chave. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus:
se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Olha o que disse Jesus. Ou seja, o que Jesus, para você entender do que Jesus está falando aqui, lembra o que foi que ele falou para Tomé? Quando Tomé tinha dito que só ia crer que Jesus havia ressuscitado se ele pudesse ver com seus olhos e tocar nas feridas de seu corpo. Lembram disso? É mais ou menos isso aqui, ó. Só vou crer se eu ver um milagre acontecer. Eu só vou realmente crer que Jesus está voltando se eu ver alguma coisa sobrenatural de verdade aos meus olhos. E aí o que Jesus respondeu para Tomé quando Jesus apareceu para ele? Primeira coisa que Jesus disse: vem aqui, toca nas minhas feridas. E aí ele diz uma palavra poderosa: ô Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creram em mim. Entendeu? Ou seja, nós somos uma geração chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque aqui ninguém viu Jesus pessoalmente. Há quem diga por aí, em algumas igrejas, já ouvi pastor pregando, que viu Jesus em sonho, que Jesus tinha olhos verdes, que Jesus era moreno, que Jesus tinha cabelo encaracolado. Há quem diga um monte de baboseira por aí, que tenha visto Jesus. Eu nunca vi Jesus, irmãos. Eu nunca vi Jesus. Já tive sonhos, muitos sonhos proféticos, sonhos que se realizaram, que aconteceram, que eu entendi o significado, mas ver Jesus eu nunca vi. Mas eu me sinto mais do que feliz, porque eu nunca o vi, mas creio nele. Eu creio que ele está entre nós. A sua palavra diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Então eu tenho certeza, plena convicção de que Jesus está aqui. Quando a sua palavra está sendo pregada, quando a sua palavra está sendo pregada com temor, quando a sua palavra está sendo pregada com tremor, quando a sua palavra está sendo pregada com amor, com dedicação à igreja dele, ele está presente. Quando as pessoas invocam o seu nome na oração e creem de verdade que ele está ouvindo, ele se faz presente. Agora, só sendo espiritual para aceitar isso, só sendo espiritual para realmente crer nisso. Porque de repente, olha só as provas, aí a gente sai de um culto assim, vai para casa e de repente um imprevisto, alguma coisa que desanima a gente, ou no dia seguinte alguma coisa ocorre, aí para nos testar, não diz que Deus está presente, por que isso aconteceu? Por que ele deixou isso acontecer? Ou seja, somos testados, se a gente crê de verdade, para ver se a gente realmente acredita que ele está presente nas nossas vidas. Quando a gente sai por essas portas, ele não fica aqui. Quando a gente sai por essas portas, ele não vai com o pastor Marcos só para casa. Quando a gente sai por essas portas, ele vai com cada um de nós, ele continua conosco. Ele continua porque, afinal de contas, o Espírito dele habita em nós. Habita em nós. Então nós precisamos ter essa convicção plena no nosso coração, todo dia, a todo momento, aconteça o que acontecer. Mas tem crentes que ficam duvidando: eu só creio, porque tem crentes que às vezes visitam a nossa igreja aqui e saem daqui meio frustrados, porque não viu nenhum milagre acontecer, não viu nenhuma coisa sobrenatural acontecer. Pessoas, como Jesus disse aqui, que só vão crer se verem sinais e milagres feitos por ele. Mas nós não precisamos disso, Jesus. Nós não precisamos de sinais, não precisamos de milagres, porque nós cremos na tua palavra. Sabemos que o Senhor é conosco até o fim desta era, até o fim dela. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Voltando para Coríntios, no verso 20, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus tornou a sabedoria deste mundo louca. Irmãos, é o que eu acabei de falar aqui há momentos atrás.
Você tem ideia de quantas religiões tem no mundo? Tem uma centena delas. Você tem ideia de quantas seitas? São milhares. Você tem ideia de quantos deuses? São milhões. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, ou seja, eles não conseguem crer no Deus Criador dos céus e da terra, eles não conseguem crer em seu Filho Jesus Cristo e no seu Espírito Santo, até creem em anjos, mas creem em anjos de uma maneira louca, porque o anjo Calel, é porque o anjo fulano de tal, é porque o anjo, o Miguel Arcanjo, eles têm nome, tanto nome de anjo, que não tem assim explicação, não tem lógica, anjo disso, anjo daquilo, ou seja, foi Deus quem tornou louca a sabedoria deste mundo. Pela sabedoria humana, ninguém jamais vai conhecer Jesus Cristo, somente através da mensagem da cruz. Não tem outro modo, não tem outro meio, a não ser pela mensagem da cruz. Visto que na sabedoria, verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O autor desta carta, antes de se converter, ele pregava a sabedoria humana. Ele conhecia os livros da lei, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, muito bem. Ele conhecia as 613 leis judaicas. Ele era um devoto de Yahvé, o Senhor, mas só pelo que eles criam humanamente. Se tornaram loucos porque eles não criam no sobrenatural. Tanto, olha só, eles não criam no sobrenatural de forma nenhuma. Tanto que Jesus veio e começou a fazer milagres. Os milagres são o quê? Sobrenaturais. Sobrenaturais. E eles não criam. Os fariseus cansaram de ver Jesus fazer milagres. Os fariseus viram Jesus ressuscitar Lázaro, 4 dias morto, e não conseguiam crer, não conseguiam aceitar aquilo. Por quê? Porque eles só buscavam a sabedoria humana. Entendeu? Eu estou para dizer para você que você só vai ver coisas sobrenaturais na tua vida se você se tornar uma pessoa realmente espiritual. Você já vai conseguir entender muitas coisas que acontecem nesta tua vida se você se tornar uma pessoa espiritual. Porque é difícil você conseguir entender coisas que acontecem na vida se não for de forma espiritual. Por exemplo, quando a palavra diz que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu já ouvi crente falando: aonde isso está concorrendo para o meu bem? Eu já vi, não foi só um crente falar isso não. Uma situação difícil, uma situação, difícil mesmo sendo vivida pelo crente, e ele dizer para mim: aonde, pastor? Aonde que isso está concorrendo para o meu bem? Não tem como, ou seja, não é espiritual. Não é espiritual. Entendeu? Olha, Jesus, se ele fosse carnal, quando o Espírito Santo lhe revelou a cruz, momentos antes dele ser preso e condenado. Se Jesus fosse carnal, ele ia dizer: não, isso é loucura, imagina. Não, meu pai, não, eu não vou passar por esse, não vou beber esse cálice, não, é a minha vontade, não quero, não vou. Se ele fosse carnal. Quando você tem que enfrentar uma luta, você sabe que vai ter que enfrentar algumas provações adiante, você diz: não vou por esse caminho não, Deus não está nisso não. Se nós não formos espirituais, nós não vamos saber. Vive uma enfermidade,
é diagnosticado como uma enfermidade. Eu tenho certeza que entre nós aqui tem pessoas que têm enfermidades como eu tenho. Eu tenho problema de estômago já faz anos que eu faço tratamento. Se eu não fosse uma pessoa espiritual, jamais que eu ia aceitar isso. Falar, não, como assim? Eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus de cura, eu tenho pregado esse Deus de milagres, eu tenho pregado esse Deus de cura, como eu posso estar enfermo? Se eu for um homem carnal, eu vou descer desse altar, vou fechar essa igreja e falar, não, esse Deus não cura coisa nenhuma. Entendeu? Ou seja, somente espiritual para entender os evangelhos. Somente sendo uma pessoa espiritual para entender os tempos de hoje. Jesus nos tempos de hoje, Ele não mudou. Ele não mudou. Mas tem coisas que você e eu muitas vezes não entendemos. Se for pela sabedoria humana, não vamos entender nunca. Somente sendo espiritual. Ou seja, quer ver? Olha, tem uma passagem, por exemplo, em Timóteo, uma das cartas de Timóteo, onde Paulo fala para Timóteo, olha, quanto aquelas constantes dores no estômago que você tem, mistura vinho à água, para lhe fazer bem. Olha, Paulo, um homem que foi usado em cura, um homem que abria a boca e pessoas eram curadas, um homem que até uma passagem que pegam até as roupas dele para levar, para pôr nas pessoas para ver se elas eram curadas. Tamanho, o homem era tão cheio do Espírito Santo. E aí ele está aqui aconselhando Timóteo para suas constantes dores no estômago, tomar vinho misturado à água. Só sendo espiritual para entender, irmãos. Só sendo espiritual para entender. Olha, eu iniciarei domingo uma série de não sei quantas mensagens, Deus é quem vai dizer, para falar sobre avivamento e reavivamento, como eu disse aqui no culto anterior. Mas para que a gente possa viver um avivamento ou um reavivamento, nós vamos ter que nos tornar pessoas espirituais de verdade. Porque quando isso acontecer entre nós, vai ser real e verdadeiro. Não vai ser uma fantasia, não vai ser um achômetro. Eu acho que fui. Acho que estou cheio do Espírito agora. Não vai ser nada assim, levado para o lado humano, porque vai ser totalmente espiritual. Então a gente vai alcançar esse reavivamento aqui. Mas a gente tem que se tornar espiritual para isso. Temos que estar decididos a nos tornar pessoas espirituais para isso. Entendeu? Olha o que Jesus falou aqui, através de Paulo, com esse povo aqui, com essa igreja de Corinto. Olha lá no verso 25 de 1 Coríntios 1. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Comece a entender isso. Quando Deus chamou você, quem você era? Quem você era? Pense por um instante. Pense por um instante, irmãos. Poucos eram sábios. Olha os discípulos. Mateus era um homem sábio. Era um cara estudado. Paulo era um cara muito estudado. Porém, Pedro era analfabeto. E João também. Eram pescadores. Percebe? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Nicodemos era um homem poderoso. Era um homem poderoso. Poucos eram de nobre nascimento. Lucas, grego, médico, respeitado. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Entendeu?
Ou seja, você é alguém dotado de um poder inimaginável pelo mundo. Há um poder dentro de você. Há algo onipotente dentro de você. Há alguém todo-poderoso dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Percebeu quem somos? Percebeu quem Deus nos fez ser? Nós hoje somos chamados filhos do Criador dos céus e da terra. Não só chamados, mas feitos seus filhos por crermos na loucura da mensagem da cruz. Viu quem somos? O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que é eterno, todo-poderoso, que está presente em todo o universo, vê tudo, todos, que é onisciente, que conhece o interior de cada ser humano neste planeta. Você e eu somos filhos dele. Ele nos adotou como filhos quando nós cremos na mensagem da cruz. Percebeu quem a gente é hoje? E aí de vez em quando fica se lamentando, né? De vez em quando fica chorando, de vez em quando fica lá reclamando: ah, Deus, por que aquele tem e eu não tenho? Por que eu tenho que passar por isso? Deus, olha Paulo, que chegou a entender que a sua vida agora só era de Cristo, e disse: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Ele diz: olha, eu já aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, eu entendi Deus na minha vida e eu em Deus. Eu entendi. Então eu aprendi com Deus a estar contente em toda e qualquer situação. Ele disse: já passei por períodos de fome, de frio, como já passei por períodos de muita bonança. Eu passei por períodos de doença. Ou seja, ele passou por tantos períodos bons e ruins, e ele disse: eu aprendi a estar contente em tudo isso, porque eu entendi que porque Deus está em mim, porque o Espírito Santo está em mim, eu posso todas as coisas, sejam boas ou ruins. Eu posso passar por toda e qualquer situação nesta vida, sejam boas ou ruins, porque eu posso tudo, porque Deus me fortalece para passar por isso. Deus me fortalece para passar por essas lutas, por essas batalhas. Ele tem me fortalecido. Ele tem fortalecido. Você entendeu? Paulo se tornou um homem muito espiritual. Olha só o que ele disse. E Deus quer que você se torne alguém espiritual assim também. Alguém que está acima dos problemas. Deus quer te pôr acima dos problemas. Entendeu? Para que os problemas não estejam mais sobre você, mas você sobre eles. Eu posso passar por você, problema. Eu posso enfrentar você, problema, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Agora vai falar isso para um ímpio. Balela. O pastor Antônio falando aquele dia aqui: ah, já vai dar dinheiro para pastor, recebeu, já vai dar o dízimo, vai dar dinheiro para pastor. Ou seja, não conseguem compreender. Um ímpio não consegue entender as coisas de Deus. O que é um dizimista fiel na casa de Deus, se não um homem, uma mulher para lá de abençoado? Onde Deus repreende o devorador para que este não trabalhe na vida do crente fiel. Um princípio de bênção para a vida de quem crê. Um princípio de bênção para a vida de quem crê. É ser espiritual, meu irmão. Se você entende o dízimo, se você entrega o teu dízimo com alegria, com gratidão a Deus, você está sendo espiritual, porque você sabe que Deus está cuidando de você e está prosperando o seu caminhar. Entendeu, irmãos? Amém? Deus escolheu o que para o mundo é loucura, verso 27, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é
forte. 28, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Percebeu? O que Paulo acabou de dizer aqui? Você está em Cristo Jesus porque ele tomou a iniciativa. Se ele não tomasse a iniciativa, nós não estaríamos nele. Se não fosse por ele, nós não conheceríamos. Ele se agradou de você e se revelou a você, e tem se revelado a você a cada dia em que você busca. E Deus vai continuar se revelando a mim e a você. Diga amém. Você quer conhecer mais de Deus? Ele vai se revelar mais a mim e a você, desde que nós continuemos a crer, tá? Então é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando a gente conquista algo novo, se não fosse Deus, eu não teria conquistado. A glória é dele. Quando eu me dou bem numa pregação aqui, e alguém fala, pastor, que palavra, Deus seja louvado, porque é Ele que manda a palavra, é Ele quem abre a boca do homem e fala pela boca do homem. Entende? Quando você está aí feliz e alcançando coisas, conquistando, você sempre tem que se lembrar, eu não conseguiria se do alto não viesse a ser me dado. Toda e qualquer posição no mundo que se alcançar, é Deus quem está dando. Amém? Glória a Deus. Olha o capítulo 2. Deixa eu ver, estou com tempo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Olha só, Paulo não foi com palavras sábias, humanamente falando, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, trocando em miúdos aqui, Paulo disse o seguinte: eu não vim até vocês, Coríntios, irmãos Coríntios, com a sabedoria que eu adquiri no passado, doutor da lei, mestre da lei, letrado na Torá, no conhecimento das Escrituras. Eu não vim com esse conhecimento, eu não vim com essa sabedoria, essa é a sabedoria humana. Eu vim a vocês pela loucura da pregação da mensagem da cruz, ou seja, o Jesus crucificado, alguém que morreu, o Filho de Deus, que morreu por mim e por vocês, para nos dar a vida eterna. Loucura isso, loucura. Fala para uma pessoa letrada lá fora, fala para um camarada que se diz sábio lá fora, ele vai falar, você está doido, você acredita em encontro de carochinha, Jesus nem existiu. Ele vai dizer, quem é esse? Por quê? Porque é um homem muito sábio, é um homem muito culto, fez faculdade disso, fez faculdade daquilo, é doutor disso, doutor daquilo. Aí você vai falar de Jesus para ele, vai falar de um homem que foi crucificado, que foi de um Deus que se humilhou, se despiu de sua glória, se fez um ser humano e habitou entre nós, depois morreu de uma cruz para nos salvar. O cara vai dizer, você está doido, eu vou acreditar nessas coisas? Eu acredito nisso aqui, ó, dinheiro do meu bolso, é o que muitos dizem. A pregação da palavra de Deus é loucura para o mundo, irmãos, mas para você é o poder de Deus sendo revelado. Deus está se revelando a cada um de nós, irmãos. Aleluia. Aí, vou pular. Não, vou continuar lendo aqui. Entretanto, verso 6:
falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, sabedoria de Deus, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, preste atenção, é o que eu disse para você, é o que eu perguntei, você não quer que Deus se revele mais a você? Quer ou não? Você quer mais de Deus? Ou seja, não pense em milagres. Não pense em milagres, cura, né? Ver morto ressuscitar, não pense nada disso. Não pense nada disso, não é isso. Mas querer ter revelações do mundo espiritual para a tua vida espiritual, para você glorificar Deus nessa terra e ainda levar o evangelho com poder e autoridade para os outros. Você não quer? Eu quero. Então olha o que ele diz. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pausa. Tem muito pregador aí dizendo, olha, o que Deus preparou para mim e para você, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, o seu coração ainda não entendeu, não chegou. Estão pregando errado, irmãos. Eles estão dizendo, já vi muitos pregadores falando que Deus vai revelar isso aqui na eternidade. Nada a ver. Olha o versículo seguinte, olha o 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou, Deus preparou para mim e para você. Ele tem revelado para mim e para você. Ou seja, tem tantas outras coisas que Deus quer revelar para esta igreja. E isto vai acontecer com um avivamento, com um reavivamento, quando nós nos tornarmos pessoas espirituais de verdade. Quando nos tornarmos espirituais de verdade, isso quer dizer que nós estaremos maduros para receber maiores revelações de Deus. Enquanto a gente não for maduro suficiente, não tem como receber coisas maiores de Deus neste mundo, nesta vida. Entendeu? Olha o que Paulo diz lá no capítulo 3, no verso 1. Irmãos, não a vocês pude falar como a espirituais. Está estranha essa frase, muda aqui, por favor, a tradução. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. É o capítulo seguinte. Vamos lá. Estamos indo. Fui. Irmãos, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ou seja, ele está dizendo, eu não pude falar com vocês de forma espiritual. Por que ele disse isso, irmãos? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, Paulo estava dando leitinho para essa igreja. Ele acabou de dizer aqui no capítulo 2, olha, Deus tem algo preparado para vocês. Ele falou para a igreja de Corinto. E Ele quer revelar para vocês. Mas enquanto não forem maduros, não podem receber. É o que ele está dizendo agora. Não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Pode voltar agora para a NVI, no verso 2. NVI, verso 2. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, ele disse para eles. Eu tenho dado leite para vocês, porque vocês não estavam em condições ainda de receber um alimento mais sólido. E aí ele diz, frustrado, e ainda não estão em condições de receber. Aí ele diz por quê, verso 3. Porque ainda são carnais. Quer descobrir como a gente é carnal, irmãos? Mas como assim somos carnais, pastor? Eu creio em Jesus, eu oro, eu louvo. Na hora do louvor aqui eu sinto a presença de Deus. Como assim eu sou carnal? Simples, irmãos, olha só. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais
e agindo como mundanos? Tem inveja, tem ciúme, né? Ele vai falar aqui ainda dentro do texto, ainda dentro desses capítulos aqui. Ele falou assim, uns estão dizendo que é de Apolo, outros estão dizendo que é de Paulo. Ei, quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Somos todos meramente seres humanos, ou seja, carnais. Tipo assim, minha igreja é a Assembleia de Deus, minha igreja é a ICD, tipo fazendo separação como se a nossa igreja fosse melhor do que a outra igreja. Isso é ser carnal, irmãos. A igreja de Cristo é uma só, mas muitos crentes não querem entender assim. Enquanto não entenderem assim, ainda são carnais. Enquanto ainda tiver ciúminho, o pastor dá mais atenção para aquele do que para mim. Enquanto tiver esse tipo de sentimento, ainda é carnal. Mas por que o irmão conseguiu e eu não consigo? Enquanto tiver inveja, é carnal ainda. Entendeu? Ou seja, são várias situações que determinam, que declaram que nós somos carnais. Então a gente tem que olhar para a nossa vida e a gente vê no dia a dia, e muitas atitudes nossas ainda são atitudes carnais. Então enquanto nós formos assim, vai ser difícil recebermos revelações maiores do Espírito Santo para as nossas vidas. Somos salvos. Tu és salvo. Você é salva. Amém? Mas não basta. Não para esse mundo. Salvos, a eternidade, glória a Deus. Mas para esse mundo, além de ser salvo, você precisa ser espiritual para receber mais de Deus, para receber revelações de Deus. Será que nunca ninguém aqui quis ser como Paulo, como Pedro, como Tiago, como esses grandes homens? Será que nunca nenhuma mulher aqui quis ser como uma Débora, né? Nunca quis ser como uma rainha Esther? Será que nenhum homem aqui quis jamais ser como Davi, como os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia? Precisamos alcançar a vida espiritual para isso, porque Deus quer te usar. Deus quer usar você. Entendeu? Que parte você não entendeu? Que você é instrumento de Deus nessa terra. Mas você só churuminga, só se lamenta, só reclama, olha a vida do outro, fala do outro, e Deus querendo usar você e você olhando para o outro. Então nós precisamos o quê? Amadurecer. Amadurecer. E então estaremos prontos para receber de Deus coisas maiores que a gente ainda não sabe. Entendeu? Deus quer fazer coisas maiores. Maiores. Quando, afinal de contas, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse, ele disse assim, Pai Nosso que está acima nos céus, santificado seja o Teu nome. Olha o segredo. Venha a nós o Teu reino. Ou seja, não é mais o nosso. Não é mais a nossa vida medíocre. É o reino de Deus agora, em nós. Seja feita a Tua vontade, não mais a nossa. Entendeu? Então no dia a dia você tem que dizer para Deus, Senhor, me guia. No teu dia a dia de trabalho, no teu dia a dia de igreja, no teu dia a dia de tudo que você for fazer, você tem que dizer para Deus, me guia, Senhor. Que eu não desagrade a Ti. Faz a Tua vontade, Senhor. Me dá direção, para que eu faça tudo de acordo com o Senhor deseja. Antes de abrir a boca para falar alguma coisa relacionado a pessoas, ore. Por isso Paulo diz, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar, ou seja, em cada momento, quando vai abrir a boca para falar de pessoas, Senhor, o que eu vou falar é bênção ou é maldição? É maldição, então não vou abrir a boca. Mas o fulano está errado, não importa. Se eu abrir a minha boca eu vou pecar, então é melhor eu não abrir a minha boca. Senhor, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que orar por elas. Senhor, me guia. Guia as minhas palavras, guia os meus pensamentos, para que eu só faça a Tua vontade, Pai. Só a Tua vontade. Amadurecidos então, receberemos mais de Deus. Neste mundo. Neste mundo. Vida espiritual madura. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração do homem, Deus preparou para você e vai revelar
para você. Amém, igreja? Guarda isso no coração. E vamos continuar buscando agora, daqui por diante, este reavivamento na igreja. Na verdade, acho que eu devo chamar de avivamento, né? Nós já tivemos dias muito maravilhosos nesta igreja, nesse período de 18 anos, mas um avivamento mesmo. Sabe o que é avivamento? Domingo eu vou falar mais sobre isso. Quando eu falar mais, eu falar assim, não, realmente a gente precisa de avivamento, né? Ou seja, uma igreja avivada, uma igreja fervorosa, uma igreja que glorifica, que exalta, que vive mesmo as maravilhas de Deus nesta terra. Não é riqueza terrena, não é dádiva terrena, não é presente terreno, não. É vida com Deus mesmo, é aquela vida fervorosa na fé. Fé que remove montanhas de lugar. Deus quer isso para nós. Ele quer isso para essa igreja. Então nós temos que buscar. Você tem que estar decidido. Você tem que dizer no seu coração, Senhor, eu vou fazer parte disso. Eu não vou ficar de fora. Ou seja, não desanime, irmão. Não desanime, irmã. Quarta-feira esteja aqui. Sexta-feira esteja aqui. Domingo esteja aqui. Insista, irmãos. Insista. Ai, pastor, eu estou vindo na igreja, mas não estou sentindo a presença de Deus. Você está no caminho, irmão. Está no caminho, irmão, porque você está buscando. Então, continue, irmãos. Porque nada é tão fácil como se pensa. Tem que insistir. É um caminho de perseverança, insistência. Se Deus olhar para você e se agradar da maneira que você está buscando, e Ele vai se agradar, se você tiver decidido, Ele vai se agradar, então Ele vai derramar a porção dobrada sobre a tua vida. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra totalmente espiritual. Não falamos de mundo, não falamos de coisas terrenas, falamos do que Deus quer para nós. É uma palavra espiritual. Se apodere dela, fazendo o que Deus disse para você fazer. Amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas. E eu vou depois conversar com o Mateus, né? Para a gente poder preparar louvores, selecionar louvores para as quartas e para as sextas, que vão de encontro ao que nós estamos aqui iniciando, que se iniciou já há alguns cultos. Os louvores têm estado de acordo, mas nós vamos pegar louvores ainda mais específicos, para que tudo que a gente fizer aqui esteja correndo para um lugar só, para o mesmo alvo. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Ore, fale com Deus. Essa palavra foi para você. Diga para Deus, Senhor, eu sei que foi para mim, e eu vou tomar posse dela aqui hoje. Estou tomando posse, Pai. Querido Pai, oh Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial que está acima nos céus, nós somos chamados pelo Senhor, nós somos escolhidos pelo Senhor. O Senhor nos escolheu ainda na eternidade, ainda quando nem sonhávamos em existir, Senhor, o Senhor já nos tinha, Senhor, em seu projeto. O Senhor já tinha cada um de nós, do jeito que somos aqui hoje. O Senhor já tinha para nós esse dia. Pai, somos gratos a Ti, porque nos escolheste, Senhor. Porque nos escolheste, Senhor, e nos tiraste da escuridão das trevas e nos trouxeste, Senhor, para a Tua luz, revelando-nos a Tua palavra, revelando-nos o Teu amor, a Tua graça mais que abundante, que veio sobre as nossas vidas, tem vindo e continua sendo derramada sobre nós. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, nada, Pai, nada neste mundo, em nome de Jesus, vai nos impedir de alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Nada, Senhor, e ninguém nos impedirá de alcançarmos o que o Senhor tem para nós nessa terra, Senhor. Não é, meu Pai, terrenamente falando, é espiritualmente nesta terra, o que o Senhor ainda há de revelar para nós, o que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai, nesse ministério, nesta igreja, no meio deste povo. Eis aqui o Teu povo, eis aqui, Senhor, o Teu povo que chama o Teu nome todos os dias, Yahvé, Senhor Jesus, nosso Salvador. Espírito Santo, vem fazer a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Pai, que as nossas vontades, Senhor, elas
elas vão a cada dia, Senhor, perdendo as forças, Pai. Senhor, que a nossa vida carnal, passo a passo, momento a momento, vá perdendo suas forças, Pai, para dar lugar a uma vida espiritual, Pai, de verdade, a uma vida espiritual plena na Tua presença, Senhor. Oh, Pai eterno, Pai soberano, Pai glorioso, Senhor, revela para nós o que o mundo não pode ver, o que o mundo não pode ouvir, não pode ver, não pode sentir. Revela mais, Senhor, revela mais para nós, Senhor, faz a nós sentir, porque esta é a Tua promessa, Pai, esta é a Tua promessa, soberano, glorioso, maravilhoso, Deus forte. Vem sobre nós a Tua vontade, vem sobre nós o Teu querer, Senhor. Senhor, trata conosco no particular, trata conosco, Senhor, no nosso interior. Veja, Senhor, o que ainda não está bom dentro de nós, veja o que ainda não está bom na nossa vida, Senhor, e arranca de nós, como a gente sempre canta aqui, arranca de nós, leva-nos a andar pelo caminho eterno, leva-nos a andar somente no caminho da Tua verdade, leva-nos a andar, meu Pai, somente no caminho da vida, que é Cristo Jesus, Pai. Oh, Senhor, que nós paremos de andar por caminhos de morte, que nós paremos de andar com caminhos de morte, meu Pai, que é quando nós tomamos decisões erradas, de que é quando nós somos carnais, que é quando, Senhor, nós julgamos, quando nós fazemos o que não é do Teu agrado, caminhos de morte. Senhor, leva-nos pelos caminhos da vida, Senhor, da vida eterna, os caminhos que agradam, meu Pai, a tua palavra, que agradam, Senhor, o Teu nome, que agradam a Tua santidade. Pai, em nome de Jesus, faz-nos andar por esses caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, torna cada um aqui, meu Pai, um homem espiritual, uma mulher espiritual, um jovem, uma jovem espiritual, Pai, porque eu sei que o Senhor está procurando aqui essas pessoas, o Senhor está escolhendo aqui essas pessoas, Pai. Torna-nos homens e mulheres espirituais, Pai, para a Tua glória e louvor, ó Pai eterno, em o nome de Jesus, o Teu santo Filho, nosso Salvador eterno. Aleluias ao Teu nome soberano, ao Teu nome glorioso, Deus. Aleluia, aleluia. Diga amém. Estende as suas mãos. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês para sempre. Diga amém. Que o Senhor nos acompanhe de volta aos nossos lares e que Ele esteja conosco. Ele está conosco. Que nós entendamos isso e vivamos para a Sua glória. Amém? Que Deus abençoe.